Sejam todos muito bem-vindos! Que alegria poder, neste mês de março, aqui, o mês da mulher, ter essa turma de mulheres tão preciosas. E o nome da aula de hoje é Mulher Real, porque não tem como ser diferente, gente. Tudo aquilo que não é de verdade não se mantém. Então, eu quero começar a aula de hoje com uma salva de palmas a cada uma de vocês aqui. Parabéns! Parabéns para nós, parabéns a você que escolheu estar aqui no ao vivo, parabéns a você que vai olhar essa aula gravada, que vai colocar em prática os exercícios e principalmente que vai adquirir essa consciência. E aí você vai me dizer, Vanessa, qual é a novidade? Desde que eu nasci, eu ouço falar no Dia da Mulher. Sim. Só que uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ter a verdadeira consciência de quanto os nossos dias foram transformados a partir dessa data, a partir deste movimento de luta que algumas mulheres tiveram que realizar para que hoje a gente possa ter direitos e até mesmo ser reconhecida. Então, eu quero falar para vocês assim, uma breve história, alguns pontos importantes, porque quando a gente quer viver o equilíbrio dos relacionamentos, quando a gente quer viver paz, mansidão, a gente precisa entender por quê e o que faz a gente viver todos os dias esse lugar, esse propósito de família, de incentivo, de que as novas gerações vivam a prosperidade, vivam a paz de Cristo, vivam a mansidão. Princípios e valores, eles só são edificados por pessoas que são reais e verdadeiras. A gente tem mãezinhas aí e tem mãezinhas que estão gerando novas vidas e elas não estão gerando só por ser mulher, elas estão gerando porque elas acreditam no valor da família, né? E quando a gente fala sobre o valor da família, a gente tem que saber os motivos que a gente tem para celebrar como mulher. Então, em 1857, operárias iniciaram um protesto pela jornada justa. Gente, 1857. Olha só, faz o cálculo aí. 1911, o incêndio na Triagle expõe abusos trabalhistas. Então, aquela coisa do incendiar sutiãs, isso já foi assim, ao, realmente para gerar causa e dizer, epa, olha para nós, precisamos ser vistas. 1911, mais de 100 anos. 1917, mulheres russas vão às ruas exigir pão, paz e dignidade. Então, as mulheres russas estavam passando fome, necessidade, não tinha quem olhasse por elas. E é nesse movimento que é celebrado. Foi muita dor que fez com que hoje a gente tivesse um dia, um mês especial para a mulher. 1975, a ONU, então, reconhece oficialmente o Dia da Mulher. E ele é o Dia da Mulher Internacional, né? É um dia internacional. A ONU reconheceu e aqui no Brasil a gente também comemora. Então, em 1932, as mulheres no Brasil conquistaram o direito do voto. Olha só. E aí eu quero te dizer assim, ó, que você não nasceu para ganhar presentes e chocolate, né? Não é sobre isso. Você nasceu para ser lembrada, para lembrar também as mulheres que lutaram, que viveram e que morreram até mesmo para que hoje você pudesse lutar, votar, estudar, trabalhar, escolher, falar e ser reconhecida. Toda vez que eu falo aqui na Neuroclareza que a gente dá voz à mulher, gente, eu só posso falar isso hoje porque teve mulheres que vieram antes. Então, se a gente ainda acha que hoje está difícil, a gente não consegue nem imaginar o quanto foi difícil para elas, para que hoje nós pudéssemos ter esse direito. Para que hoje tu pudesse estar sentada aí na tua cadeira de trabalho, para que hoje você pudesse estar de atestado, para que hoje você pudesse estar aposentada, para que hoje a produtora rural possa dizer, não, propriedade. Porque antes era, eu sou casada há fulano, sou mulher do ciclano, eu não era a produtora. Demorou muito tempo até que a gente pudesse ter um bloco, pudesse ter direitos, né? Pudesse perseverar.
Eu quero que você entenda que o Márcio, ele precisa sim ser honrado e que, com certeza, aquilo que a gente diz, ah, Dia da Mulher é todo dia, o teu dia é todo dia você precisa se escolher, todo dia você precisa valorizar a mulher que você está se tornando, tá? E aí eu quero falar com você a respeito do presente, o passado e a ferida do não merecimento. Porque talvez aquela mulher que não valoriza o Dia da Mulher, ou o seu aniversário, ou receber um presente, em algum momento ela já foi ferida por alguém que dizia para ela que ela não merecia aquilo, que ela não era valorizada, né? Então, assim, muitas mulheres, elas não sabem receber presentes, elas não sabem receber elogios, elas anulam aquelas que recebem e dizem, ah, que quanta carência, meu Deus, tudo tem que ser especial. E isso não vem de hoje, isso já é uma neura que vem de muito tempo, uma ferida de rejeição e que não cabe nós apontar essas pessoas, porque assim a gente não está falando de nós agora, que nós já viemos buscar o conhecimento, a gente já vem trabalhando isso, a gente já reconhece, um tempo atrás eu ficava desconfortável, eu preferia dar presente do que receber, eu não sabia a linguagem do amor do presente, né? Nós não estamos falando sobre nós que estamos na aula, nós estamos falando sobre aquelas mulheres que estão lá fora, na sociedade, vivendo um machismo, vivendo aí algo que destoa do valor de ser mulher. E quando a gente fala sobre machismo, sim, o feminismo e o machismo, ele existe, e ele desregula o equilíbrio dos relacionamentos. Então, a gente não está aqui para falar de políticas vãs, a gente está aqui para falar sobre direitos, sobre deveres, sobre merecimento, e principalmente sobre evolução. Então, agora eu quero que você também reflita sobre essa percepção de quem foi que te feriu lá atrás. Depois que o exercício, quem foi que disse que você não precisava de um brinco, de uma roupa nova, de um presente, que você não podia estar maquiada, não podia fazer suas unhas, e você começou a acreditar que não merecia, que precisava economizar, que não podia fazer uma escova no cabelo, não podia ir lá fazer uma produção para ir para uma festa, comprar uma roupa nova. E aí a gente não está falando sobre consumismo, a gente está falando sobre autoestima, autocuidado, né? Amor próprio. Eu vi umas mulheres lindas, maravilhosas aqui nas redes nos últimos dias aí, fotos super produzidas em festa, assim, ó. Isso vai dizer que não deixa a nossa autoestima lá em cima. Como é que foi, Alexandra? Se preparar, ir para o salão, se arrumar para participar de um evento especial? Conta para nós. Quanto tempo não te vi assim? Ah, ai, bastante tempo. Nossa Senhora. Foi muito bom tirar esse tempo, sabe, para mim, para entender que também eu mereço. A gente também não pode só trabalhar, né? Como a gente, né, que a maioria que tem filho, né? Então, a gente sabe que quase a gente não tem tempo, então, às vezes a gente diz, ó, fica aí com meu filho um pouquinho, eu preciso, né? Preciso também me arrumar. E é isso, foi muito bom me ver tão produzida que fazia muito tempo, muito tempo mesmo, sabe? E aí, tipo, nossa, me senti assim, linda, maravilhosa, sabe? E ver as outras pessoas também de dizer assim, nossa, como tu tá maravilhosa. Tipo, isso, querendo ou não, a autoestima eleva, né? Não tem como não. E, enfim, foi muito, muito bom mesmo. Isso é incrível, receber um elogio, ser reconhecida, né? E quando a gente fala sobre isso numa aula, a gente vem realmente trabalhar com profundidade a neuroclareza, porque a gente está falando dos nossos eus, dos nossos elos, e também das linguagens, de que há um tempo atrás, vai dizer que um dia tu disse, não vou gastar, não vou me arrumar, vou basiquinha. Só que quando a gente faz essa mega produção, a gente se coloca num lugar assim, eu também posso, eu também mereço, né? Então, quando a gente olha para isso e a gente entende que não é sobre flores, é sobre consciência, e nada contra flores, porque vocês sabem que eu amo, né? Mas o março, ele tem que ser um mês florido nos nossos dias, tá? Ele é um mês de memória, de identidade e de revelação. Hoje você não está aqui apenas para celebrar, mas sim para ser celebrada, para reconhecer, para acolher as suas dores e também para revelar novas preciosidades.
Eu tenho certeza que com o andar da aula, vocês vão ver que vocês têm dons e talentos aí que não estão sendo utilizados, e também percepções sobre o teu verdadeiro valor, amadurecimento, que precisa ser reconhecida e acolhida. Então, assim, Ruth um dia foi uma mulher normal, mas ela tomou decisões extraordinárias. E talvez a Grazi, a Ali, a Tati, a Dirce, a Fábio, a Manuela, a Eusemi, também são essas mulheres comuns, mas que em determinado momento são chamadas para decidir, para se posicionar, para viver a cura, a transformação. Porque vamos ser bem reais e verdadeiras que dores, areias, todas nós temos. A gente muitas vezes chegou aqui aos pedaços, sem saber mais para onde correr, o que fazer, para onde ir. E nesse lugar a gente encontrou a nossa verdadeira ostra, o acolhimento, conforto, a comunidade que gera o extraordinário. Porque aqui vocês sabem que a gente tem mãos para dar apoio, suporte. Aqui nós somos verdadeiramente reais. E daí das nossas dores a gente vai vivendo a transformação e reconhecendo a nossa preciosidade. Quantas de vocês estão surpresas com a evolução, sua própria evolução? E por quê? Porque a gente veio aqui e veio se inspirar uma história, naquela que chegou antes, naquela que tinha mais dor ainda, mais desafio, porque às vezes é importante vir aqui e ouvir, meu Deus, mas a Vanessa dá conta de tudo isso. Bom, então meu fardo está um pouquinho menor, ou então, bah, o meu fardo está maior, mas com a ajuda de todas eu vou conseguir. Estou achando incrível quando a Tati vem, bota mensagem, está fazendo a quaresma, está colocando. Era um sonho para ela, e há tempo atrás ela se achava incapaz. Como que ela vai falar alguma coisa, vai escrever? Quem é que vai dar bola? É ou não é, Tati? Quem é que vai dar valor pro que eu penso? Quem já pensou assim também? Ninguém me ouve. Eu nem sei falar. Grazi, quem é que não sabia falar, que gravou um vídeo maravilhoso esses dias, que está empreendendo, que está fazendo evento? Conta aqui para nós. Pois é, eu tô assim, ó, eu tô surpresa comigo mesmo, né? Eu jamais me imaginei fazendo tantas coisas que eu tô assim surpresa e muito feliz. Aceitando a tua nova versão. Sim. É? Às vezes a gente quer resultado, quer isso, quer aquilo, e o nosso resultado sempre é em meta e financeiro, mas a gente não olha para o que a gente pode gerar. É. Então, a partir desse processo, desse movimento, a gente tem que parar de olhar para aquilo que onde é que a gente quer acertar e a gente reconhecer e construir a nossa melhor versão. Porque quem aprende a falar, quem aprende a valorizar a sua história, a sua estratégia, sempre vai faturar mais. É ou não é, Fábio? Exato. A gente tem que se dar a oportunidade, né, gente, de evoluir, de melhorar, de dizer eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou, né? Às vezes, assim, ó, os percalços aparecem, no meio do caminho a gente às vezes dá uma desviada, mas a gente engrena de novo e a gente entra no caminho, porque ano passado, na metade do ano, eu estava bem perdida novamente e a Vanessa me deu um puxão de orelha. E a Vanessa me chamou a atenção e eu voltei no caminho e as coisas engrenaram e as coisas hoje estão maravilhosas. Eu estou vivendo uma fase assim significativamente muito boa na minha vida e eu acho assim ó, que vale a pena, tudo vale a pena. Se a gente quer evoluir, se a gente quer melhorar, se a gente quer mudar de vida, a gente tem que dar um passo à frente e a gente tem que, né, tentar. Porque se a gente ficar sentada esperando que as coisas aconteçam, as coisas não vão acontecer. As coisas não vêm caindo do céu, né? As coisas não chegam e caem no nosso colo, que nem diz a, né? As coisas, a gente tem que dar um passo e a gente tem que também se ajudar, né?
vem as neuras, e as neuras que a gente já conhece, né? Agora em março vocês vão começar a conhecer a série Neuras. Vai ser aqui no Instagram, eu vou precisar muito da ajuda de vocês para que compartilhem esses capítulos, porque quem são as neuras? São essas vozes que estão conosco dizendo: tu não pode dormir antes da casa estar organizada, tu não precisa de ajuda, tu dá conta sozinha, porque é eu digo eu, e não, eu consigo, eu dou conta, eu não preciso de ajuda, eu não vou falar nada para ninguém, eu resolvo. Mas é que eu falo isso porque dentro de mim eu já estou escutando. Não pede ajuda, o que que eles vão dizer depois? Depois vão te julgar, não pergunta o que que tu acha que vão fazer. Não conta lá os teus problemas, não conta os teus sonhos, não realiza as tuas coisas, porque depois vão falar. O que que vão dizer se tu se separar? O que que vão dizer se tu namorar? O que que vão falar se tu sair por aí bem arrumada? Essas são as neuras. Ai, eu tenho medo da morte. Tu não tem medo da morte. Porque quando tu vai ver, tu tem medo de parar de controlar aqueles que vão ficar vivos. A falta que eu vou fazer, como é que vão se virar sem mim? E essas neuras, depois eu quero que vocês me mandem as neuras, porque vocês vão ver que ela vai ser um personagem incrível. Vocês viram esses dias? A neura da ansiedade lá, quando eu estava fazendo aquele vídeo, vocês viram? Que eu mandei para vocês o vídeo? Devorando. Quantas das vezes a gente já devorou algo? Ai, meu Deus do céu, não me responde, né? Então a gente precisa dar voz, nome para a neura, não é dar voz para ela, é dar nome. Ah, danada, eu sei que é tu, eu sei que é tu me cobrando, dizendo que eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas hoje eu não consigo. E eu tô dando conta do que eu consigo. Né? A Tati, semana passada, ela tinha que valorizar o quê? A produção. Então, ela me disse: Vanessa, eu vou botar mais off, depois eu vou botar as coisas em dia. Se fosse a Tati do ano passado, ela ia chorar, sentar, fazer beijo, reclamar, porque ela não estava dando conta de tudo, porque ela dela não merecia estar ali, porque isso era demais para ela. Esse nem é meu lugar, o que que eu quero lá com essas mulheres? Deixa eu aqui no meio né? Porque a gente sempre tem historinhas prontas para nos contar. E aí, não, essa Tati está decidida, não, não chora, ela vai continuar chorando, né? Mas ela vai lá e faz, para fazer hoje. É só hoje, é só por hoje. Eu não quero que vocês olhem para todo um março. Nós estamos em treinamento, nós estamos em evolução. Se eu ficar cobrando metas e resultados de vocês, eu vou estar botando vocês numa prensa que vai tirar o olhar que vocês têm que ter para vocês mesmos. Então, vocês vão ver que vai ter um exercício ali onde vocês vão se perguntar quem são as mulheres que vocês admiram. Daí vocês vão botar. Aí, como que elas se vestem? Vocês vão botar. O que que elas falam? Como elas conversam? O que que elas pensam? Com quem elas andam? Em que lugares que elas passeiam, viajam? Onde é que elas trabalham? Como que elas se cuidam? Porque às vezes a gente está admirando as pessoas e a gente não para pensar na realidade delas. Ah, mas eu não tenho como saber. Claro que tem, tu pode imaginar. Ah, eu admiro muito a Vanessa. Tá, por quê? Ah, porque ela está sempre bem vestida. Ok, onde é que ela trabalha? Ela trabalha com mulheres, ela precisa falar de autoestima. O que mais? Onde é que... Ah, ela está sempre empresário, sempre em eventos. Ok, o que mais? Ah, ela se arruma, ela se maquia. Ah, ela está fazendo exercício físico, ela emagreceu. Que mais? O que que tudo ela teve que se esforçar para chegar ali? Será que ela sempre soube se vestir bem? Ou ela precisou buscar inspiração, buscar profissionais? Será que ela sempre se amou desse jeito? Ou ela precisou aprender? Será que ela sempre se priorizou? Ou ela teve que chegar no fundo do poço e olhar para aquelas neuras e dizer: não, 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 peraí, vamos passar essa vida limpa. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que vocês não podem deixar para ser feliz e se cuidar só quando tudo estiver bem. Só quando tudo já passou. Nunca vai passar e nunca vai estar tudo bem. Sabe por quê? Porque na zona de conforto a gente não evolui. Então a vida sempre vai ter novos desafios e eu preciso estar feliz hoje. Com 1000 problemas ao meu entorno, eu preciso escolher ser feliz hoje.
Tá combinado, gente? Vamos ser felizes hoje? Vamos começar a mandar mensagem no grupo, vamos começar, assim, a abastecer as colegas. Vocês viram a colega que chegou essa semana, que incrível, assim, ela recebeu tantas boas-vindas e ela ainda estava naquilo de eu mereço. Passou uns dias, ela veio, gente, muito obrigada pela acolhida, eu ainda estou me sentindo, né, sabe, desconfortável. Sabe que lá no início a gente, é que nem quando a gente compra um sapato novo, ele é lindo, mas ele não tá com o formato do meu pé. É ou não é? Hoje tem o Total Comfort, né? Mas, sabe, quando a gente compra um sapato novo, a gente precisa lacear. Assim é a nova comunidade, a gente precisa. E dali a pouquinho, assim, ó, tá todo mundo feliz, leve, satisfeito, orgulhoso. As bochechas da Tati estão cada vez mais fininhas, tá todo mundo. Olha só, olha, olha. Quantos quilos nós já estamos, Tati? Como é que é? Já, palavrinha, eliminamos. 22 quilos. Gente, pensa, passou já de 4 pacotes de arroz de 5 quilos. Que incrível! Eu já vivi essa realidade, eu sei o quanto isso nos faz bem, né? Então, assim, se ninguém te der presente, se ninguém te der Feliz Dia da Mulher, se ninguém te reconhecer hoje, você se reconheça, você se aceite, você se parabenize. Se ninguém olhou para você e disse que você é incrível, você é linda e maravilhosa, você já deveria ter dito, olhado, falado e reconhecido. A gente não recebe do outro aquilo que a gente não dá para nós mesmos. Então, assim, ó, o copo de água é tua obrigação. O bom dia de manhã cedo é tua obrigação. Bom dia, eu me amo. Obrigada a Deus é tua obrigação. Não fique esperando nos outros aquilo que você deve fazer. Se dê um presente do Dia da Mulher, se dê uma flor, se valorize, se dê as oportunidades. Se você não escolher viver elas, amanhã a vida não está mais aqui à tua disposição. E daí? Aí eu não fiz. Então, dentro das linguagens do amor, a gente sabe que às vezes a gente convive com pessoas difíceis e que fala coisas que nos ferem. Mas a gente precisa entender qual é a nossa linguagem do amor. Então, assim, ó, é palavra de afirmação? Se dê essas palavras todo dia. É tempo de qualidade? Te dá um tempo de qualidade, sentar, ler um livro, passear, caminhar. É um tempo de qualidade. Ai, Vanessa, eu quero só ficar olhando para as paredes. Maravilha, contanto que tu não fique olhando se ela tá cagada, se tem que limpar e tirar a teia de aranha, e daí, senão, tu tá tirando teu tempo de qualidade, né? Aí tem uma pessoa que me disse, mas eu não posso ficar parada, eu olho os vidros, tá tudo sujo, tudo bagunçado, que nem a dona Dirce disse, né? Eu tenho que arrumar minhas bagunças. Olha, a Dirce está há menos de um ano aqui. E ela realmente, gente, ela não conseguia parar para sentar, para comer ou para fazer qualquer coisa, se tivesse qualquer coisa fora do lugar que ela precisava limpar e organizar, e não é nem fora do lugar, nunca tá bagunçado, mas ela sempre precisava fazer de novo, né? Ela tinha aquela coisa do. E hoje ela me dizer, olha, eu fui para a praia, eu não podia ter ido, mas eu fui porque o mar estava lindo e depois eu ia me sentir culpada. E outra coisa, eu voltei da praia e eu vim aqui na mentoria porque a bagunça não vai fugir. Isso para mim é orgulho. Isso é dizer eu me amo, eu me priorizo. Porque tu tá morando no litoral, vivendo teu sonho, ainda assim tu dizer, ai, mas tem que limpar, tá bagunça, eu não posso ir para. Não, peraí. E outra, ela foi ontem de noite ver a lua e hoje ela vai de novo. Então, assim, tempo de qualidade é um presente para ela. Toque físico. Ai, Vanessa, minha linguagem do amor é toque físico. Ah, abraça, se abraça, arruma uns abraços por aí. Então, comece a perceber o que para ti importa. É bilhete, é cartão. Senta com os teus filhos e faz um cartão para o Dia da Mulher. Explica para eles o porquê que isso importa. Ensina para eles a reconhecer as mulheres, né? Não é, mas o teu pai não faz, mas você precisa ensinar. Também ensina para eles o jeito certo de tu te sentir amada, porque não existe certo e errado, mas tu tá descobrindo aqui como que tu te sente amada. Eu sei de mulheres que vão comprar flores para se entregar e tá lindo isso. Isso é incrível. Tu merece.
E aí teve gente que disse assim, ai, Vanessa, mas fui perguntar sobre o presente, viram o teu vídeo e disseram, ai, tu quer presente ou quer Pix? O que que tu respondeu? Ai, pois é, eu queria presente, mas daí como eu sei que ele não tem um bom gosto, daí por fim pensei, vai lá e compra uma coisa que eu não quero, daí eu disse o Pix, eu disse, tá vendo? Tu não confia nele, tu não tá disposta a ganhar um presente e nem a ser surpreendida, e daí tu diz que ele não traz. Então, eu fiz o vídeo, tu enviou o vídeo, ele achou o máximo e ele ainda te perguntou, tu quer um presente ou quer um Pix? Tu podia ter dito, ah, quero presente, deixa eu ajudar a escolher, mano, que legal, olha, eu gostei disso, daquilo, daquele outro. Não, me manda o Pix, porque daí eu confio no que eu vou escolher. Tu entende? Que às vezes o problema é você e não é o outro? Controle! Cadê o excesso do controle? Então, assim, a gente precisa aprender para poder ensinar, para poder conduzir. E todo dia a dia de se presentear e se reconhecer, porque a vida é o hoje, é o agora, né? Então, essas linguagens do perdão, não é, ai, você nunca me deu um presente das mulheres. Esquece o passado, reorganiza isso. Hoje, como que a gente vai reconhecer? Validando o que gerou dor, né? Ai, desculpa, eu me esqueci do seu aniversário. Eu prometo que eu não vou fazer mais. Eu quero, né, compartilhar contigo algo especial para que a gente ainda assim valorize esse momento, para que ele fique marcado. Tu aceita meu pedido de desculpas, né? Daí tu vai fazendo toda a caminhada do perdão. E talvez na sua casa, alguém nunca tenha te ensinado a pedir perdão, então você não saiba nem receber esse pedido de desculpas e muito menos de dizer, me desculpe, eu errei. E hoje, a partir de hoje, isso muda, se tu profetizar, né? Então, quando a gente olha tudo isso que já gerou dor, incômodo, que já nos machucou, e a gente entende que isso nos forjou, mas que tu não quer carregar mais essa dor, tu vai carregar a preciosidade, você consegue realmente deixar o passado no passado e transbordar essa força. Hoje, se eu perguntar para você, nesse momento da aula, uma palavra que significa mulher, qual é, Fábio? Cada uma diz uma palavra. Resiliência. Hum? Resiliência. Acolhimento. Mais. A Grazi, força. Que mais? Superação. Mais alguém? Gisele, a minha câmera bonita. Oi, oi. Eu tô indo pra casa. Quando eu chegar em casa, eu ligo a câmera. Tá. A Alexandra já falou a palavra? Corajosa. Coragem. Isso aí, todos falaram já? Acho que sim, né? Se a gente olhar o que é cultura, a gente vê que é tudo aquilo que a gente intensificou, aprendeu e intensificou, né? Então, a cultura da nossa infância, ela pode ter sido o nosso silêncio. A adolescência pode ter sido a invisibilidade. Na vida adulta, vem como o quê? Sobrecarga. Então, eu quero que você não pense que hoje eu estou numa vida sobrecarregada. Não, isso foi nutrido lá de trás, quando você se reconhecia uma criança feia, obesa, descuidada, chorona. Tu vai botando tudo aquilo para dentro e chega um momento que tu começa a olhar e dizer assim, não, mas peraí, poxa vida, nada tem graça. Eu tenho tudo que eu queria e ao mesmo tempo não tem graça. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre conquistas materiais. Sempre foi sobre a falta do eu presente aqui. E aí ainda tem como transformar isso. A gente ainda tem como equilibrar essa versão. Só que o que a gente precisa para equilibrar? Não culpar as outras pessoas que estavam ao nosso entorno, porque se eles fizeram coisas, atitudes, se eles
eles não souberam nos dar o que a gente pedia e precisava, foi porque eles deram o que eles tinham. E aí, a partir de agora, a gente precisa olhar para o presente, olhar para o que a gente quer servir, para o que a gente quer derramar, para o que a gente quer abençoar. Então, a gente precisa começar a valorizar a presença, gesto, carinho. Não é sobre luxo, mas sim sobre vínculo, né? Então, lembra que antigamente a gente ganhava uma bicicleta, uma boneca, e ela era Páscoa, Natal, aniversário, não sei mais o quê, né? Era uma coleção de presentes por aquele ali. Hoje em dia, se tu fizer isso com a criança vai dizer, tu nunca tá me dando nada. Porque hoje em dia tem tantas coisas para dar, que eu mesmo, pro Isaac, se eu der uma cartinha Pokémon para ele, meu, vai ser o máximo. Não que ele não queira uma bicicleta, que ele não queira aquilo, aquele outro, mas o hiperfoco dele é a caixinha de Pokémon. Então, quando eu quero que ele se sinta amado, que ele saiba que, sabe, que está sendo legal, que é um presente, o que, que é o presente que ele quer? Cartinha de Pokémon. Eu posso até querer dar uma outra coisa, mas eu tenho que dar uma cartinha junto, porque para ele aquilo ali é o máximo, né? E isso só é possível quando a gente reconhece os nossos filhos. Nós não estamos hoje buscando direitos com guerras. Nós buscamos equilíbrio com uma nova geração de cultura. Então, quando a gente quer gerar guerra, a gente faz briga, desequilíbrio. E muitas das vezes dentro de casa a gente está gerando a guerra. Então, quem quer luta, paz, guerra. Quem quer paz, constrói uma nova cultura de equilíbrio, entendimento, amor e propósito. É simples. O que eu quero deixar para o meu filho? Não quero dizer se o filho está certo ou errado. Eu quero uma cultura de união. A partir de agora, tu começa a resetar o teu passado. Ah, mas não dá mais, quero me separar, quero ficar longe, quero isso, quero aquilo. Ok, faz parte. Vamos lá. Vamos olhar para isso, então, e recomeçar. Ah, não, mas eu quero tentar mais um pouco. Ok, então, nesse tentar, você tem que vir inteira, dando o teu melhor. Ah, mas o outro está dando só 30%. Vamos lá. Aí nós temos 130%, se tu tá dando o teu melhor. Ah, mas dali a pouco ele tá dando 50, e daí você tá dando 70. E dali a pouco cada um tá dando meio a meio. Não é eu dou tudo e fulano dá nada. Só que tem um momento da vida que a gente precisa aceitar que eu tô aqui disposta a dar o meu melhor. Quando vocês entram, vocês têm sede, mas quem tá dando o melhor sou eu. Ali a pouco vocês começam a receber. E vai, se fortalece. Estão dando mais. E chega um momento, vai dizer que vocês não começam a perceber um equilíbrio? Ai, estou mais feliz comigo, eu estou me dedicando, eu estou me dando mais, eu estou. Ela não é. E aqui também é um relacionamento. Então, pega esse relacionamento como exemplo. Quantas vezes vocês já disseram para mim assim, nossa, mas eu tô muito frustrada comigo mesma, não estou dando o meu melhor, eu tô sendo uma pessoa que está deixando a desejar. E eu falo o quê? Calma, paciência, respira, amanhã é um novo dia, a partir de agora tenta te dar o teu melhor para ti mesmo. E assim a gente tem que olhar para o outro no relacionamento. Não é, ai, porque agora eu quero um relacionamento maravilhoso, equilibrado, o outro já está pronto para me dar isso que eu quero. Não é. E aí, Gisele, conta para nós uma palavra. Eu acho que mulher, a palavra mulher representa muita coisa já, né? Mas a que me vem na cabeça agora é o amor. Amor também, né? Amor. Amor próprio, amor para os outros. Então, assim, né? Dentro da neuroclareza, a gente estuda os eus, os 3 eus e os 3 elas. Daí a gente olha a identidade, autocuidado, a maturidade emocional e a clareza, e os vínculos, família, casa, relações. Então, quando o eu se reconhece, aí muitas das vezes, se eu me reconheço desequilibrada, eu tenho o quê? Esgotamento, sobrecarga, desequilíbrio. Se eu me reconheço iluminada, eu tenho o quê? Evolução, eu tenho clareza, eu tenho a materialização de uma vida em expansão. Então, assim,
Quem reconhece isso, deseja multiplicar. Não é, ai, mas meu marido tinha que ser diferente, ai, mas ele não sabe. Não, eu vou ensinar os meus, a multiplicar esse relacionamento. Quem de vocês aqui pode dar pequenos exemplos de quantos relacionamentos já estão sendo de mais cuidado, zelo, qualidade, por causa das mudanças que vocês estão vivendo na Neuroclareza? Como que está sendo agora na gestação, Gisele? Permitindo ser cuidada, permitindo ajudar, receber ajuda? Sim, bastante. Eu até estava pensando aqui agora. É que na gestação muda muita coisa. A gente acaba mudando, eu acabei aceitando muita ajuda, muita ajuda. E ele também, ao longo do tempo, foi percebendo que eu precisava mais da ajuda dele, e ele foi. Claro, né, gente? Tem que ter conversa, porque homem, eles não se dão conta assim, do dia para a noite. Tem que sentar, conversar, repetir, mas acho que isso também é um treino para mim, depois, quando ser mãe, ter mais paciência, que não é tudo do jeito que eu quero. Isso é verdade. Exatamente isso. Nunca mais vai ser do jeito que tu quer, e nem sei se um dia já foi, né? Então a gente precisa ver isso, ver essa clareza, assim, de que tem que começar a aceitar os processos, propósitos. A Fábio também tá bem mudada, né, Fábio? Tá pronta a reforma aí já? Quase, tá na reta final agora. Mas, assim, ó, meninas, eu gostaria de dizer assim, ó, que a gente acaba nessa fase que a gente está vivendo agora, da gestação, a gente acaba se autocuidando e também deixando os outros cuidar da gente, né? Então, assim, ó, muitas vezes, assim, eu quero fazer as coisas, eu faço as coisas, e daí meu marido chega em casa e diz assim, fazendo arte, né? Arteira. Porque ele não quer que eu limpe o banheiro, ele não quer que eu lido com produtos de limpeza, sabe? E daí ele me xinga, e eu mexo, e eu limpo, né? E daí ele chega em casa e diz assim, fazendo arte, né, arteirinha? Quando eu não tô, tu faz arte. Eu acho que eu vou ter que te amarrar pra te não fazer arte. Ai, muito bom, muito bom. Quando a gente olha para isso, a gente para pensar que a gente tem que ter essa percepção de limite, de aceitar que o outro venha nos cuidar, nos acolher, e que tudo dê certo. É ou não é? Porque cabe a mim aceitar que se ele pode fazer, ele vai fazer o melhor. A mãe da Manu mesmo, lembra que ela contou, né, que ela queria, que ninguém lavava a louça que nem ela, ninguém organizava que nem ela, quebrou os 2 pulsos. E daí? Ou deixa 90 dias sem fazer nada, ou aceita quando o outro consegue fazer. Então, mas o bebê arruma as roupinhas prontas, não vai querer que o homem ainda saiba combinar peça, gente, já enrola tudo certinho para levar para maternidade. E depois deixa. Quando é para sair, fica mais bonitinho, arrumadinho. Quando é para estar por casa, deixa bagunçado mesmo, deixa colorido, listra com bolinha pro ar. É ou não é? Ou compra tudo branco, que daí não tem perigo. Quem vai desencardir? É verdade. Tudo preto. Daí vão dizer que a criança como é que é? Como é que se chama? Tem um nome. Daí não dá, né? Não. As palhetas de cor hoje estão ajudando bastante, né? Ai. Muito bom, gente, muito bom. Mas assim, faz sentido, né? Quando a gente escolhe pedir ajuda, a vida, ela nos favorece. O que não dá é para a gente viver nessa desculpa eterna de achar que tudo tem que ser do nosso jeito, tá? Então, a gente vai começar a olhar para isso e ter
essa maturidade entre nós, esse perdão para com o outro, para que o outro tenha paciência com a gente também. Porque, gente, não é fácil, né? Vai dizer que é fácil dar conta dos nossos hormônios, das nossas intempestades, indecisões. Não, é algo assim que mexe com a gente, né? Eu tenho um desafio para vocês, então, que é de fazer o quê? Postar uma foto ou um vídeo em 30 segundos, assim, dizendo quem tu era antes da neuroclareza e com a Vanessa Manfro, na metodologia, você tem se visto assim, assim, assado. Bota uma frase, bota uma foto. Nesse mês de março, eu quero muito conhecimento de vocês, eu quero sempre recompartilhar nos meus stories, porque eu acho que a gente precisa contagiar muitas mulheres. Elas ficam curiosas, elas querem saber, e a gente, às vezes, precisa ser sempre intencional para ajudar elas a viver essa mudança, essa transformação. Então, aqui nos exercícios de hoje, eu quero que vocês pensem assim, ó, quem te feriu no passado e fez você acreditar que não merecia ser visto ou reconhecido? Bota lá o nome dessa pessoa, se tu quiser escrever o que aconteceu, e daqui a pouco eu quero que você diga assim para essa pessoa também. O que você diria para ela hoje? Se você estivesse a perdoando, não é apontando os erros dela. Como você superaria isso com a maturidade que você tem hoje? Tá? E o que você aprendeu sobre presença e validação dentro da sua família? O que eles diziam? Não era importante? Não precisava? Nem vou em tal lugar, sempre tem que dar presente de novo. Natal já vem aquela coisa de gastação. Quais são as falas e como que você vai curar, superar essas falas agora no teu desenvolvimento? De que maneira tu vai reescrever isso? Qual é a tua linguagem do amor? Pode marcar a primeira e a segunda. Daí, por exemplo, se é tempo de qualidade, se a pessoa vai te oferecer um presente ou um pix, tu vai dizer, um passeio. Daí tu quer que a pessoa vá junto, sei lá eu, né? Tu vai ter que entender o que para ti faz bem. Mas a pessoa me deu um anel de ouro, custou 10 mil reais, meu Deus do céu. E daí ela passa o ano todo trabalhando, se esforçando para te dar aquele anel, 3 turnos, sendo que tua linguagem do amor é tempo de qualidade. Tu quer fazer as coisas junto, tu quer estar com a pessoa, ela te deu um anel, foi se distanciar porque precisava pagar. Muitos casais, às vezes, mas a gente quer a casa dos sonhos. Daí vão lá, fazem uma baita, uma construção, uma mansão. Em vez deles viver o lar, eles vivem os tijolos. E aí, para poder pagar aquilo, tá cada um se matando de trabalhar 3 turnos, afastado, dormem de cara e cu um para o outro, e se perdem no relacionamento. E depois reconhecem que estão infelizes. E nunca nem param para fazer essa reflexão. E aí, se o tempo de qualidade, o toque físico para essas pessoas era importante, já era. Vai aparecer outros no meio do caminho que vão dar. Então, a gente precisa olhar o que importa. Lembra que a Alexandre falou que foi pescar? Gente, olha que legal. Deu uma avivada. Pequenas coisas. Ninguém me pediu para ir para Paris, ou vocês estão pedindo e não me contaram. Quem foi para as Maldivas não está aqui na aula, mas vai assistir a aula depois e vai dizer, eu estou pedindo uma viagem por ano. Mas é a forma que a pessoa dá tempo de qualidade para ela, porque daí ela faz a viagem, mas é um tempo só deles, o mundo todo não existe mais. E aí todas as fotos que antes eram negadas naquela viagem pode, porque é para viagem, para lembrar, entende? Daí a mulher se nutre em 15 dias pro ano todo. Só que ela entendeu que é assim e tá dando certo. A gente precisa entender e equilibrar. Então, minha linguagem do perdão, como que é? Tá. Não faz mais, então. Quem me garante que tu não vai errar comigo de novo? Não sei. Não sei se eu te perdoo. Ou então, mas tu nem me pediu desculpa. Faz, sempre, né? Ou então, agora eu fiquei no prejuízo, e daí o que tu vai fazer?
Então, às vezes a gente diz, minha linguagem do perdão, tu não tá perdoando, tu tá só cobrando e apontando a pessoa. Tu tá colocando em dúvida tudo aquilo, por quê? Por causa das memórias do passado. Às vezes nem é pelo que ela te fez agora. É que tu sabe que ela já fez 1000 vezes, né? Então, hoje eu escolho me reconhecer, me perdoar e botar um ponto final em tudo aquilo que um dia eu já desacreditei de mim. O que eu vou ensinar para os meus filhos? Cara, isso é um desafio gigante. Se eu hoje fosse dizer, eu quero ensinar para os meus filhos, tem um monte de coisa que a gente precisa ensinar. Amor, autoestima, organização, a importância da organização financeira, dos sonhos, das metas, tem muita coisa. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa só, eu ia ensinar para eles o respeito às hierarquias. Se hoje me dissesse, Vanessa, tem só uma coisa que tu pode, sabe? Se fosse assim, uma coisa que tu pode escolher dar para o teu filho. Se pudesse, eu ensinaria a questão do respeito às hierarquias. Sabe por quê? Quem são as hierarquias? Lembra quando a gente ensina aqui? Amar, respeitar, honrar. Primeiro a Deus, depois a você mesmo. E aí, quem é que é? As hierarquias? A justiça, a lei, o professor. Não, quando a pessoa respeita as hierarquias e ela sabe quem ela é, essa pessoa vai ser ética. Ela vai andar num caminho justo. Não quer dizer que ela não possa se prejudicar muitas das vezes. Pode, mas daí, com o tempo, a pessoa vai se moldando e entendendo a dar voz a ela mesma. Só que o respeito às hierarquias, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes. O que vocês acreditam? Se vocês só pudessem dar uma coisa para os filhos de vocês hoje. Eu concordo com o que tu falou, assim, porque tá muito sem respeito nos últimos tempos, né? E não é que está muito sem respeito, sempre esteve. Só que antigamente não existia uma discussão, existia um homem falando, virando os olhos para a mulher e ela calada. Ele indo fazer. Hoje em dia, tá falando palavrão, tá agredindo, mas antigamente também agredia. Só que hoje a lei não permite mais. Então, hoje a notícia traz. Hoje, vocês acham mesmo que as 20 vítimas de feminicídio nunca em um mês tinha morrido tantas mulheres? Já sim, só que não tinha dados, não tinha apontamentos. Todas essas mulheres que vivem relacionamentos abusivos a vida toda, que estão lá com câncer, com doenças cardiopatas, com inúmeros problemas, elas também são vítimas de relacionamentos abusivos, mas elas não estão lá no índice. Então, às vezes, ela só está lá no índice porque ela não foi atrás dos direitos, porque ela não foi lá pedir uma protetiva, porque ela não foi lá registrar. E aí a gente precisa começar a olhar para isso e reconhecer que se hoje nós temos os direitos que nós temos é porque muitas outras lá atrás lutaram. Vocês viram que são 110 anos ali. E que a gente precisa valorizar a nossa liberdade, o nosso eu, a nossa voz, e não ficar naquilo que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Saiba quem tu é, seja ética, verdadeira, seja uma mulher que profetiza sobre a vida das outras mulheres, para que elas reconheçam não a tua perfeição, mas sim a tua posição, teu discernimento. A gente não pode vir fazer uma aula sobre o Dia da Mulher e não falar sobre o que está acontecendo, sobre o feminicídio, sobre as dores, sobre os desrespeitos. Mas não pode dizer que eles só estão acontecendo hoje. Então, a gente tem que ter essa consciência e ser feliz, independente das ameaças, dos feminicídios, de tudo que fazem com as mulheres. Por quê? Porque se a gente escolher não ser feliz hoje, talvez amanhã também não dê mais. E aí, independente do problema, do desafio que você esteja vivendo, eu acho que a maior ferramenta é a escolha ser feliz hoje.
Escolha ser feliz durante a tempestade. Escolha fazer o teu melhor. E esse ser feliz, na vida da mulher, ele é muito desafiador. Porque a mulher, ela está sempre olhando para o próximo passo. Para quando ela tiver a próxima conquista. Para quando ela construir a casa, ou então ela aumentar a casa, ou quando ela vai engravidar, ou quando ela vai isso, ou quando ela vai aquilo. A mulher, por si, ela já está vendo lá na frente. Daí elas vêm e dizem, ah, mas meu marido não enxerga, ele não pensa lá na frente. Ah, ele nunca planeja nada. Não é. É que cada um tem um olhar sobre a vida. E talvez você precise viver mais no hoje, para que ele possa olhar mais lá na frente no futuro. Porque quando vê, ele pensa assim, ah, mas se eu olhar para o futuro, ela já está olhando para daqui 5, aí se eu olhar junto para ela para daqui 5, ela já está olhando para 10. Daí vai ficar muito longe. Então a gente tem que viver o hoje, dar um passinho e olhar para frente. Viver o hoje, dar um passinho e olhar para frente. A Fábia era muito controladora, né, Fábia? Cuidava de tudo, fazia tudo, tinha casa, tinha isso, tinha aquilo. Daí esses dias ela estava me contando, foi fazer uma reforma, né? E o pedreiro veio falar com ela, daí ela olhou e disse: como é que é? Tá bom, quando meu marido chegar, eu falo com ele e daí vocês conversam. Ela não decidiu nada, ela foi lá, olhou, foi pro cantinho dela. Quando meu marido chegar, fala com ele e daí vocês conversam. Por quê? Porque hoje ela tem uma pessoa para cuidar disso. Gente, eu achei o máximo. Eu olhei e disse, mas que menina aprendada coisas em prática, né? Olha isso. Então, assim, quando a gente começa a olhar o céu, nossa, acho que a gente está alcançando, a gente tem que estar orgulhosa de mim mesma. Ou então a gente tem que chegar e olhar e dizer, ah, Grazi, tu descumpriu com o meu combinado. Espelho e diz, hoje a tentação falou mais alto. Eu fiz o que o outro queria em vez de ser o que eu queria. Hoje eu cedi. Hoje eu frustrei as minhas expectativas. Hoje eu não dei conta daquilo que eu me comprometi. Fala para ela e diz, e tá tudo bem. Eu entendo que nem sempre a coisa vai sair como planejado. Mas eu quero te agradecer por tu não desistir. E amanhã tu vai de novo. E isso é lindo. Porque não existe fachada aqui. Não existe. A única personagem aqui é a Neura, e a gente sabe que ela existe na vida real. Ela é talvez a maior das maiores que todas nós temos, tá? Ela é aquela que visita todas as casas. A autoestima todo mundo tem, umas mais, outras menos. Bom humor, mais neura. Te juro, essa não falta em mulher nenhuma, né? Então ela vai ser um grande sucesso. Vocês vão amar o filme que eu tô fazendo, vão gostar muito, 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 muito. E eu tô preparando com o maior carinho, porque eu vejo a história de cada uma de vocês. Eu conto as minhas histórias, mas eu também vejo as histórias de cada uma de vocês ali, tá? Eu quero escutar de vocês agora. Como que está sendo olhar para essa aula, para essas clarezas que eu trouxe, para essa realidade dolorida, de entender que sim, que tem mulheres que todos os dias acabam não vivendo esse propósito, essa transformação. Pode falar. Posso falar? Eu achei muito importante a aula. Primeiro, eu quero dizer que eu reconheço toda a luta que foi dessas mulheres para a gente ter hoje muita coisa, conquistar muita coisa. Do mesmo jeito que a gente também está lutando para um dia as futuras gerações também terem mais para frente, né? E em relação assim vamos dizer, as palavras, assim, eu estava pensando agora como elas têm poder, né? Como a gente falou da agressão e coisa, muitas mulheres morreram sem apanhar, talvez só com palavras, né? E talvez as nossas antepassadas foram assim, por isso que a gente tem essa trava hoje, né?
Que nem assim, eu não sei se eu posso contar uma situação que aconteceu comigo. Pode. Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Que nem eu contei para a Vanessa esses tempos. O vestido, faz pouco tempo que eu tô começando, sabe, eu olho, agora me chama atenção, vestido colorido, assim, coisas femininas, né? Mas eu sempre era assim, desde de criança, assim, o simples, né? Não se arrumar. A gente não tinha isso em casa, de maquiagem, a gente não tinha essas coisas. E que nem quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Hoje eu não tenho raiva, sabe, daquela situação. Já entendo que não era ela, sabe? Mas eu lembro que eu tinha uma apresentação de Natal, no fim do ano, e eu feliz, né, que eu ia participar e tal. E a minha avó me levou junto. A gente foi numa loja e ela comprou um vestidinho, sabe, vestidinho de princesa, para mim que não tinha. Meu Deus. Eu rodava com aquele vestido e a minha avó comprou para mim. E eu cheguei tão feliz em casa, tão feliz, parece que eu tô vendo ele hoje, sabe? E eu lembro que a minha mãe fez a minha avó ir lá trocar e pegar um bem simples. Talvez isso hoje eu tô conseguindo recuperar, sabe? Mas é difícil para mim ainda, parece que eu não posso ser feminina, sabe? Mas eu já tô mudando isso, sabe? Então, que nem com o Luan, quando eu posso, eu falo pra ele que tá lindo. Sabe, as crianças precisam disso. A gente não pode machucar eles como a gente foi machucada, sabe? Eu vejo isso muito hoje. Ah, tu tá feio, tu é idiota. Gente, isso não se fala para as crianças. Eles querem só ser criança, eles só querem brincar. As meninas só querem botar um vestidinho, sabe? E por isso que eu tenho muitos sobrinhos, assim, quando eu vejo eles, eu sempre falo o que eles têm de bonito, como eles são queridos, sabe? E talvez isso tinha me machucado muito, sabe? E hoje em dia, eu mudo isso, sabe? E não tenho raiva da minha mãe por isso. Talvez ela não podia se arrumar. E ela achou que eu também não merecia. Hoje eu chorei, tá, Alessandra? Palmas pra Tati, que emocionante, Tati. Olha só. Obrigada por esse partilhar. Obrigada por abrir a tua alma e por entender que sim, a tua mãe te deu aquilo que ela recebeu, né? E talvez ela, como mãe, até tenha sentido a dor de ver a avó dando para a neta algo que ela nunca teve direito. O jeito dela lidar com aquilo foi dizer, não, devolve, mais simples, né? E essas atitudes a gente não pode ter. Quando o nosso filho ganhar um presente incrível, um brinquedo, a gente tem que agradecer. Não é porque tu não teve, não é porque tu não tem valor. Às vezes tem padrinhos, madrinhas, tem avós que vêm lá e realizam verdadeiros sonhos que eles não puderam realizar. E a gente tem que ser humilde e aceitar, e não colocar limite na possibilidade do outro. Então, assim, você vai ter lindos vestidos, fazer lindas fotos de memórias. Eu vejo você rodopiando com esse teu corpo novo que tu já tem, porque quem já eliminou 22 quilos já é um novo corpo. Já está na hora da gente fazer esses registros e assim a gente segue. Vocês já viram eu testemunhando aqui que quando eu botei a minha primeira foto naquele mural dos sonhos, era muito longe da Vanessa que eu ia me tornar, né? Era 100 quilos, obesa, depressiva, tinha os dentes na boca e os cabelão. Não, o cabelo até era mais curto também. Mas, assim, achava força para sorrir para os outros e dentro ferida. E chegou um momento que eu me surpreendi com aquela primeira foto que eu disse, meu Deus, tá ela lá de terno, calça social, e vou te dizer,
E linda, linda. Quando eu cheguei, as fotos da IA, que naquele tempo não existia, quando eu fiz, eu disse, gente, está tão bonita quanto eu sou. Isso é a transformação, isso é reconhecer que eu sou uma pérola, que aquela dor, que aquele excesso, porque a obesidade ela nunca vem sozinha. Ela vem com essas lamúrias. E não é que tu nunca chorava por isso. Hoje tu te permite chorar, antes tu engolia. E aí sim são todos os outros sinais físicos que o nosso corpo está sentindo, como hipertensão, como ansiedade, síndromes do pânico, depressão, diabetes. Tudo isso vem de coisas que lá atrás a gente precisou engolir, silenciar, aguentar. Nós somos mulheres que vamos gerar a cultura das próximas gerações. Então, ou hoje a gente assume a nossa realidade, a gente fala de transformação, ou a gente vai adoecer o futuro também. E aí eu quero escutar de cada uma de vocês, o que mais tocou, por que valeu a pena estar aqui, quem que precisa ver essa aula. Bom, meninas, eu acho assim aqui, ó, a aula de hoje foi essencialmente significativa, né? E que a gente deve valorizar a cada dia, a cada novo dia, as oportunidades que a gente tem de evolução, de crescer, né? De demonstrar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente, né, almeja, de ir em busca dos nossos sonhos, né? Dos nossos reconhecimentos, porque é muito significativo, né? As oportunidades que a gente está tendo de evoluir, né? De conseguir um lugar, né? No mundo. Hoje em dia, quantas mulheres vereadoras, quantas mulheres prefeitas, né? Que estão dominando o mundo, né? Não só, né? Ali, mas no mundo todo. E eu acho assim, ó, que a gente tem que se dar essa oportunidade. E a gente tem que tentar, né? Porque se a gente não tentar, se a gente não dar força uma para outra, se a gente não se equilibrar, se a gente não, né, não se abraçar, não se dar as mãos e tentarmos juntas evoluir, as coisas não vão acontecer, né? Então a gente, esse grupo aqui, eu acho assim, ó, eu fico, às vezes eu não tenho tempo, né, suficiente para falar lá no grupo, mas assim, ó, quando eu posso, eu falo, eu abro meu coração e eu falo, porque eu acho assim, ó, que a gente, nós somos uma corrente de união, de fé, de amor, de afeto, de carinho, porque nós juntas a gente se abraça, a gente se ajuda, a gente se equilibra, né? Então, assim, ó, uma junto com a outra, a gente vai evoluindo, vai melhorando, vai se esforçando, né? Então, assim, ó, eu agradeço todos os dias a oportunidade que eu tive, né, de conhecer o método Pérolas, de agora estar junto com vocês nesse momento mais feliz da minha vida, né? Então, assim, ó, para mim está sendo extraordinário, magnífico, né? E eu gostaria que todas as mulheres do Pérolas assistissem essa aula de hoje, porque elas realmente vão dizer que a aula estava maravilhosa e que a gente nunca sabe tudo, que a gente está aqui cada dia para melhorar, cada dia para evoluir mais. E uma junto com a outra, a gente vai tendo mais firmeza, a gente vai tendo mais, né, consciência das coisas, e as coisas vão modificando, vão melhorando, vão evoluindo. E eu sempre digo assim, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, né? Porque uma vez eu achava que eu sabia tudo e que eu não precisava de ajuda de ninguém e que eu não precisava pedir ajuda para ninguém e que eu ia conseguir minhas coisas sozinha, né? Mas hoje eu vejo assim, ó, que a gente precisa uma da outra e que a gente precisa da ajuda das outras pessoas, né? E que a gente, para a gente evoluir, a gente precisa caminhar junto com os outros. E a gente precisa, às vezes, escutar uma palavra e que a gente, às vezes, precisa escutar um xingamento,
que isso é só para a gente se fortificar, é só para a gente se reerguer e a gente melhorar, né, meninas? Então, assim, ó, um abraço. Correção, xingamento não, correção, é só ter consciência, né? Corrigir, ninguém xinga ninguém, não precisa escutar xingamento nada. Mas é assim, ó, todo puxão de orelha é pra gente evoluir, né? É pra gente melhorar, né? Às vezes a gente leva um puxão de orelha, é pra gente melhorar, não é pro nosso mal, né? É. E aí, Ali, conta pra nós. Puxou as orelhas aí já, não? Eu puxei a orelha, puxou bastante minha já. Tava já doendo agora aqui. Brincadeira. Mas é que nem a Fabi disse, tá complementando o que ela falou. Quando a gente leva um puxão de orelha de alguém que a gente sabe que quer o nosso bem, é super válido. A gente sabe que quer ver a nossa evolução, né? E isso faz total sentido pra mim. Então, não é como um puxão de orelha, sabe? Então, pra mim é super válido. E chorei junto com a Tati, porque eu me vi nela. A Vanessa sabe também da minha história, já contei pra ela, quando eu era muito pequena. Desde pequena, na verdade, eu sempre fui gordinha, sempre. Então, eu sofria muita bullying na escola, tanto dos meus familiares, sabe? Mesmo menos do meu pai e da minha mãe, que eles me amavam, sempre eu era gordinha pra eles, mas era a coisa mais linda do mundo. Então, deles foi a única, assim, que eu não sofria bullying. Eu vivi em nutricionista, passei em todas que vocês podem imaginar. E quando eu entrava numa loja, nada me sabia, tipo, essas coisas assim, sabe? Sofria muita bullying na escola, botijão de gás, e não podia usar um vestido porque falava que eu ia, né, tava igual um botijão, enfim, essas coisas. Hoje, pra mim, eu já não, eu acho que, claro, é um trauma que a gente traz, né, isso, de fato, a gente não esquece, mas hoje, pra mim, não me pesa muito mais, sabe? Hoje eu me vejo linda, hoje eu me vejo com um corpo legal. Claro que sempre tenho que melhorar, mas assim, não me deixou algumas dores, alguns traumas, sim. Mas isso é sobre as pessoas que falam, não é sobre a gente, sabe? Então, não fico com raiva dessas pessoas, porque talvez naquele tempo elas também não eram felizes, não eram, né? Então, tem tudo isso. E essa aula para mim foi bem importante. Assim, parece que tocou muito, assim, e foi uma das aulas que, para mim, mais... todas são maravilhosas, né? Mas essa aqui, para mim, foi mais... Não sei explicar, foi incrível. Então, quem puder assistir, assista, que vai ser muito válido e vai, assim, é uma experiência maravilhosa. Obrigada, gurias, por fazer parte desse grupo com vocês. Lindo! Conta pra nós aí, Grazi. Bem, então, assim, ó, gente, viver, né, é desafiador. Cada dia a gente tem desafio. Cabe a gente enfrentar eles da melhor maneira, né? Ah, hoje não deu certo, amanhã é um novo dia, então amanhã eu tento de novo, e assim eu vou, sabe? Sempre com esse pensamento, porque não adianta a gente ficar triste, abaixar a cabeça, sabe? Tem que lutar e ir para frente. E também valorizar, né, as que vieram antes de nós, que lutaram, né? Valorizar tudo que elas viveram. É isso. Então, assim, ó, parabéns, porque vocês estão fazendo a parte de cada uma de vocês. Tá valendo a pena, né, Grazi? Já está colhendo os frutos aí mais rápido do que a gente imaginava. Gisele, fala sobre essa aula. Acho que a aula de hoje falou muito sobre nós, mulheres, em geral, né? E eu acho que, como a Grazi disse, a gente tem que respeitar muito quem já viveu tudo isso e quem lutou muito para a gente estar onde a gente está hoje. E eu acho que a Fábio também falou. E que a gente continue, ou a Tati, que a gente continue fazendo mais para que as próximas gerações também possam cada vez mais ter mais segurança, ter mais liberdade de expressão. Eu, como mãe, de uma futura mãe de menina, realmente eu fico com muito medo, assim, de tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está vivendo.
E eu penso que, para as mães de meninos, por favor, eduquem. Cuidem dos seus filhos também, seus meninos, para que eles não façam o que essas pessoas horríveis estão fazendo por aí. Porque, e assim como eu como mãe de menina também me responsabilizo, né, em educar minha filha, em trazer informação para ela, porque eu acho que antes a Vanessa perguntou o que a gente mais, se a gente pudesse fazer uma coisa só pelos nossos filhos, eu daria muita informação, porque a informação salva as pessoas, a informação salva todos. Além do respeito, né? Lógico, né? Ensinar a respeitar o próximo é essencial. Isso aí tem básico nos meus princípios. Eu acho que era isso, sim. Dirce, conta para nós aí. Nossa, quanta coisa, quanta informação, né? A cabeça chega a estar. Mas assim como todas elas falaram, antes de nós vieram outras mulheres, a gente deve ser grata. E é muita evolução de lá para cá, e a gente se permitir também fazer parte dessa evolução e não esquecer da gente, né? Do nosso eu, sem culpa, nos permitir, nos presentear. Eu era uma que não sabia fazer isso, me permitir, me presentear. Hoje em dia eu faço pequenas coisas, por menores que sejam, e não precisa nem ser físico, pode ser momentos, lugares, etc. Né? E vale muito a pena a gente ser mulher, e eu também aprendi a ser muito grata a cada dia, agradecer as oportunidades, o poder estar aqui, o poder ter esse grupo de vocês online. Hoje, por exemplo, as minhas amigas me convidaram para ir para Itajaí, eu digo, não posso, tem meu grupo de mentoria lá e tal, né? Como assim? Eu digo, não, aquele do Rio Grande, daí elas lembraram, né? Como eu tenho elas aqui, eu tenho vocês aqui também, né? Online, mas tenho. E como é importante a gente ter grupos, né? Tanto seja online, de família, amigas do chimarrão, amigas da academia, mulheres, sei lá, inúmeros. Como é bom termos umas às outras, né? Sou muito grata. Agora a Dirce trouxe algo bem interessante, que é importante ter grupos, e ela não deixa de participar dos grupos, mas ela vê que cada grupo nutre ela de uma forma. E tem aqueles grupos que é para espairecer, e tem outros que é para realmente curar. Então, assim, esse grupo terapêutico aqui veio para ela num momento onde ela estava bastante adoecida, né? Se era uma ansiedade, era culpa, era isso, era aquilo, era todos os traumas. Só as amigas não resolvem, só os passeios não nos ajudam, eles só fazem com que a gente desopile. E a importância do terapêutico é exatamente isso. Aqui tu vem, tu te forja, tu te cura, tu te alegra, tu coloca o teu equilíbrio, o teu discernimento e, principalmente, o teu eu consciente para o jogo. E aí, onde ela for conviver em qualquer grupo, ela vai estar muito mais equilibrada, ela vai ter palavras de mais amor, mansidão, ela vai ser uma companhia mais benquista, não é? Com certeza. É sobre isso, a gente precisa compartilhar com as mulheres isso, essa presença. E vocês vão ver que, às vezes, aqueles grupos que vocês iam antes, hoje não faz mais sentido, não tem mais graça. Eu não quero mais sair, não quero mais ter aquelas pessoas. Por quê? Porque o teu nível de maturidade, às vezes, chegou num ponto de que aquilo lá não agrega mais. E tá tudo bem. Talvez um dia aquelas pessoas também vão buscar esse amadurecimento e daí vai gerar um novo equilíbrio. Fez parte. Faz, né? É isso, gente. Quem mais quer compartilhar mais alguma coisa? Todas já falaram como foi a aula de hoje. Eu vou colocar o PDF ali no grupo e eu vou contar com um vídeo de cada um de vocês. Vídeo, foto, testemunho, mensagem, me marquem e vamos juntas, assim, ó, fortalecer essa questão da neuroclareza, tá, gente? Combinado? Vocês podem até fazer o vídeo e mandar para mim, tá? E daí eu posso postar e depois vocês compartilhar, tá bom? Posso fazer legenda, faz vídeo aí, eu vou
pegar alguns recortes bem legais que vocês me mandam e a gente vai multiplicando forças. Então, eu quero realmente dar os parabéns pelo Dia da Mulher, pelo mês da mulher. Eu quero dizer que vocês moram no meu coração, que eu sou muito grata a ter tantas pérolas, tantas mulheres reais ao meu entorno. E nos meus melhores sonhos, eu um dia imaginei que eu viveria tudo que eu vivo, chegando aos meus 41 anos, podendo assim sentir a presença de cada uma de vocês ao meu lado. E eu quero que toda mulher possa se sentir assim, acolhida, amada, valorizada, equilibrada e feliz, só por hoje. Eu acho que a gente não precisa de grandes versos, mas sim de grandes verdades. E colocar elas em prática é o que Deus realmente quer de nós. Meu presente de aniversário já é conviver com vocês. Todo dia, ter essa comunidade e poder dizer assim, eu estou fazendo a minha parte. Então, eu quero muito receber de vocês isso, assim, o porquê que é importante estar aqui, o porquê que é bom de ter a Vanessa ao lado de vocês, o porquê que você é a tua nova versão e o porquê que as outras pessoas também precisam viver isso, tá bom? É um depoimento curto, singelo e muito feliz, porque é só por hoje. Aí tu vai dizer, não, mas eu vou fazer mês que vem, depois tu vai fazer outro, tá bom? Um beijo, gente, uma salva de palmas para todas nós, mulheres, e que você seja a paz no mundo, a mansidão e a multiplicação das forças de todas essas companheiras que estão ao teu entorno. Eu quero ainda esse mês fazer uma aula especial onde a gente possa trazer muitas convidadas. Vocês topariam? Então tá. Então esse mês nós vamos fazer algo bem legal assim. Até mais. Para quem está no ao vivo, fica aqui. Você que participou da aula gravada, assiste, coloca em prática. Vai ter um exercício aqui, o desafio para você participar.